Vocês estão gostando da história, né? Eu falei, essa história da Helena é maravilhosa. E o que você acha? Você acha que o Dr. Lucas é o Gabriel? Não é o Gabriel? Paulinho, eu tô aqui doida para arriscar um palpite. Então faz o seguinte, antes que você arrisque o palpite, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante e fundamental que você se inscreva. Assim como é muito importante que você dê o seu joinha, curta o nosso canal. Vai ser uma honra muito grande. Eu estou aqui já preparado para começar a segunda parte que completa essa história linda, 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 linda. Então eu digo a você, prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história da Dona Helena, certeza vai te emocionar. É linda e vai te emocionar. Prepare, eu já vou começar. Começou. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Helena, contando nos detalhes essa minha história. E olha, Paulinho, para quem eu já contei essa minha história, as pessoas dizem: puxa vida, Helena, por que você não sugere alguém que escreva um livro ou, de repente, quem sabe isso possa virar uma cena, um filme? Eu não tenho essa pretensão, obviamente, mas a minha história é bastante diferente e inusitada. Vocês acompanharam no capítulo de ontem o sumiço do meu filho, que aconteceu lá naquele longínquo ano, na estação Sé do metrô, na hora da confusão do pico das 8 horas da manhã. Era Gabriel. Gabriel, para quem eu queria ter dado o nome de Lucas em verdade, devido ao apóstolo, o evangelista primeiro, o evangelista Lucas. Não foi possível que eu desse o nome de Lucas ao meu filho, porque o meu marido, o pai dele se chamava Senhor Gabriel. E o pai dele havia morrido 6 meses antes do nascimento do meu filho. Então acabou se tornando uma homenagem ao avô paterno, o nome dele Gabriel. Mas eu tinha já escolhido Lucas. Só que, diante da homenagem justa do meu marido, o Antônio, para o pai, eu achei justo também que se mudasse. Bem, tudo isso vocês ficaram sabendo ontem, que apareceu aquele médico, o Dr. Lucas. Quando ele me falou o nome, com aquela semelhança que eu vi, eu senti uma certa... Embora ele fosse um homem adulto, aparentando mais de 30 anos, embora até não tivesse, mas aparentava mais de 30, a barba dava um ar mais sério e até um pouco mais de idade do que na verdade tinha o Dr. Lucas. Quando eu olhei para ele, e eu senti que ele deu uma pequena mancada, sabe, apoiando na perna direita, que era um problema congênito que tinha meu filho. Eu sei lá, eu acreditei, pensei. Tudo bem, eu estava afetada por uma doença, uma pneumonia dupla. Eu estava numa UTI, eu estava lutando, eu estava com muita febre. Tem tudo isso que tem que ser levado em conta, mas eu dei uma balançada. E quando eu perguntei o nome para o médico e ele disse Dr. Lucas, eu fiz uma associação imediata. Era o nome que eu queria dar para o meu filho, em homenagem ao evangelista, Lucas Evangelista. Ele achou uma bobagem, uma besteira. Ele disse que eu estava mesmo afetada pela febre daquela dupla pneumonia. E é a partir daqui que eu vou contar hoje a história que encerra isso tudo que eu vivi. E é tudo isso que eu vivi que daria um livro, pelo menos. Passei aquela noite acordada, contando as batidas do monitor cardíaco
como quem conta segredos ao próprio coração. Entre um suspiro e outro, imaginei Gabriel, com 28 anos, meu filho. Seria alto, teria herdado o nariz delicado do meu pai, os ombros largos do Antônio. Essas perguntas, elas gotejavam dentro de mim como o soro lento gotejava naquele instante. Quando a claridade tímida entrou pela veneziana, a Clara, a minha filha, para combinar com o dia que era claro também, surgiu no quarto, abafando o clique dos saltos para não acordar os outros pacientes. É que ela também estava dando uma passadinha pelo hospital, mas tinha que trabalhar. E ela é secretária de diretoria, então ela era obrigada a usar um salto. Não excessivamente alto, mas um saltinho. Eu vi nos olhos dela a mistura da ternura e cansaço também de quem passou a madrugada revirando arquivos e lembranças. E ainda tinha que trabalhar. Oi, bom dia, mãe. O Jorge, ele ficou em casa ainda com a Isadora, eu saí um pouquinho mais cedo, mas eu vim cumprir minha promessa. Devia ser umas 6 horas da manhã. E ela só entrava no trabalho depois às 9h30. Então ela me beijou a testa, tomou a minha mão entre as dela e antes que eu pedisse qualquer coisa acrescentou: se o Dr. Lucas passar na ronda, eu vou conversar com ele. Eu quero tirar aquela dúvida da senhora hoje. Eu afastei assim o lençol até a altura do queixo, tentando esconder o tremor que já havia nas minhas mãos. Eu precisava acreditar em algo, sabe? Mas também eu precisava proteger a Clara dos fantasmas que eu mesma criara. Aliás, eu criava aqueles fantasmas havia 24 anos, tá? O tempo que eu buscava e procurava meu filho. Clara não teve que esperar muito. Ainda antes de 6h15 da manhã, médico passa cedo. No plantão passa cedo mesmo. Antes das 6h10 da manhã, o som suave do sapato de borracha denunciou a chegada da equipe. E eu reconheci o timbre firme do Dr. Lucas, explicando um ajuste de medicação a uma residente. Meu coração cambaleou. A Clara ajeitou assim o coque, ergueu o queixo, deu uma passadinha com as costas das mãos no terninho que ela usava na função de secretária de diretoria, deu 3 passos decididos para interceptá-lo. Dr. Lucas, desculpe interromper. Eu escutei a minha filha falando desse jeito, enquanto fingia eu mexer no catéter. Eu sou a filha da senhora Helena Rodrigues, a paciente do 348. Podemos conversar alguns minutos? Ele assentiu com gentileza profissional, mas pude notar, mesmo assim, a distância, a sombra de exaustão nos olhos dele, talvez por minha causa, pensei. Eles se afastaram até uma área de apoio ali junto ao corredor. Mas depois a minha filha me contou, apesar de que eu lia, na verdade, cada gesto como se fosse legenda. Eu vi até o momento que a minha filha gesticulava com as mãos em concha e Lucas mantinha os braços cruzados, depois descruzava e inclinava-se ligeiramente para frente. A conversa durou pouco. 5, talvez 6 minutos no máximo. Mas foi, você sabe que médico é tudo rápido, né? Tudo com médico assim é rápido. 5, 6 minutos no máximo. Mas depois desse tempo foi o suficiente para que a esperança dentro de mim começasse a calibrar o próprio pulso. Quando a Clara voltou do encontro que teve com o Dr. Lucas, ela trazia o semblante sério de quem carrega notícias complexas. Médico, Paulinho, é característica do profissional, sabe? Médico é um bichinho descrente, assim, às vezes. Ele tá habituado a conviver com a ciência.
E a ciência, ela é exata sempre. Mãe, eu conversei com ele. Tudo bem que não foi uma conversa assim muito longa, mas eu fiquei sabendo bastante coisa. Ele confirmou que, de fato, ele foi adotado mesmo. Foi tão difícil para entrar nesse assunto com ele. Mas ele foi adotado, tem documentos, inclusive. Disse que... Eu falei da senhora, eu falei das suas dúvidas. Ele disse que entende, mãe, a sua angústia, mas que a história dele não se encaixa na história do meu irmão Gabriel. Não se encaixa, mãe. Mesmo assim, ele se propôs a ajudar a gente, quem sabe, a procurar ter alguma resposta. A minha filha, eu conheço a Clara, ela falou desanimada, tipo, mãe, desencana. Se fosse para usar uma expressão de hoje, mãe, desencana, esquece, não é? Senti o ar escapar de mim em duas direções. Alívio por não ter arrastado Lucas a um engano, pensei, né? E pesar, porque eu estava gostando da ideia de imaginar que o Lucas pudesse ser meu filho, meu Deus do céu. Eu estava gostando daquela ideia. Bem, a minha filha então se despediu. Ela tinha ainda um monte de coisa para fazer e o compromisso de entrar no trabalho às 9h30. Ficou um pouquinho ali comigo e mais tarde, quando a Clara já tinha partido para buscar e fazer um monte de coisa, buscar a sua vida, o Dr. Lucas entrou sozinho no quarto. E aí ele se sentou na poltrona ao lado do meu leito, sem jaleco, apenas assim. Ele estava com uma camiseta cinza da universidade que mal disfarçava o cansaço. Dona Helena, depois quero que a senhora veja isso aqui. São fotocópias. Na época, observa bem, na época em que eu estou contando essa história e que tudo aconteceu, era muito comum a tal das fotocópias. Hoje não se fala mais nisso, mas naquela época se falava muito. Dona Helena, eu trouxe aqui umas fotocópias. São fotocópias. Estava dentro de um envelope pardo. São cópias do meu processo de adoção. Caso a senhora queira conferir, eu tinha esse documento, eu tirei aqui no hospital. Eu segurei o envelope como quem recebe uma lâmpada acesa no escuro. E antes que eu abrisse, ele acrescentou: Dona Helena, eu até gostaria muito de ser mesmo Gabriel, mas eu sei que eu não sou. Mas se existir qualquer chance de encontrar o seu filho, eu quero dizer para a senhora que eu estou à disposição. Eu cresci sem respostas também, Dona Helena. Talvez ajudar a senhora me ajudaria também a entender as minhas próprias lacunas. A senhora entende? A senhora agora precisa se recuperar. Então eu não quero que a senhora tenha esse tipo de preocupação. E qualquer dúvida que a senhora tiver, por favor, eu estou aqui à disposição. Agradeci num fio de voz. Ele afagou assim o meu ombro com cuidado e fez menção de se levantar. Então eu arrisquei: Doutor Lucas, o senhor me falou que vai sair de férias. O senhor vai voltar das férias quando? Ah, sim, daqui uns 10 dias. O senhor falou que o senhor vai para o exterior. Não, eu falei que eu ia mesmo para o exterior, mas não, eu vou até Campo Grande. Eu vou lá passar uns dias, rever os meus pais. Tá bom, dona Helena? Sorriu leve. Ah, inclusive eu vou dar uma passadinha lá no hospital, o Rosa Pedrocian. É o hospital lá de Campo Grande, e posso trazer algo mais concreto para a senhora, para ajudar a senhora nessas dúvidas. Tudo bem? Eu assenti. Enquanto ele saía, eu repeti mentalmente: 10 dias. 10 dias para que um estranho, que não é meu filho, mas poderia ter sido, percorra o mesmo caminho que talvez Gabriel tenha percorrido há 24 anos. Será?
Ele pode até não ser o meu filho, mas será que teria a mesma história do meu filho? No silêncio que se seguiu, eu rasguei o envelope e espalhei os papéis sobre o lençol. Havia ali mesmo uma fotocópia de uma certidão de adoção, relatório médico, boletim de ocorrência de uma criança encontrada desacordada, praticamente morta, próxima ao terminal Moreninhas. Em Campo Grande, Moreninhas, aquilo tudo era tão estranho para mim. Mesmo com o zumbido dos monitores, eu ouvi nitidamente a minha alma fazendo um juramento: não morrerei antes de seguir essa nova pista. Eu não sei, mas esse médico, Lucas, o nome que eu ia dar para o meu filho, o nome do evangelista. Para quem não sabe, Lucas, o evangelista, era médico e amigo de Paulo. E Paulo reconhecia nele um grande médico que ele era, grego médico, Lucas. O doutor saiu em férias conforme estava ali dito, e coisa de 4 dias depois eu estava recuperado e eu recebi alta, fui para casa. Já em casa, com um cheiro de eucalipto do nebulizador incrustado nas cortinas, era uma recomendação, porque eu havia passado por uma pneumonia brava. Já em casa, depois de dias, eu ouvi a campainha. Eu já tinha me recuperado, mas eu estava muito magra, sabe? Muito magra, assim, me recuperando ainda da pneumonia. Eu caminhei até a porta, na verdade, eu cambaleei até a porta. E eu não acreditei quando eu abri a porta. Vocês nem vão imaginar quem era que estava ali. O Dr. Lucas. O Dr. Lucas. Ele trazia consigo uma espécie de uma mochila, um envelope rígido debaixo do braço. Dona Helena, como tá? Visita de médico. Fiquei sabendo já, o pessoal do hospital me falou que a senhora tá bem, teve alta. Eu voltei ontem à noite, e precisava vir direto falar com a senhora. Eu tive aquele prazer, aquela honra, convidei o Dr. Lucas para que entrasse. O meu velho sofá rangeu como se pressentisse notícia grande. Lucas largou o envelope na mesinha, onde ainda repousavam 2 xícaras de chá que nós tomamos juntos. Chá de camomila que eu adoro. Revirei arquivos lá no hospital, sabe, Dona Helena? Onde eu fui internado quando menino. Eles avaliavam mais ou menos que eu tinha uns 4 anos mesmo de idade. Inclusive no Instituto Médico Legal. E até no cartório do bairro onde me encontraram. Eu achei pouquíssima coisa, só mesmo a ficha de um garoto desacordado, paciente X. Porque ninguém sabia o meu nome e tampouco eu. Aproximadamente 4 anos, trauma craniano. Eu estava muito mal. Eu tive que ser até ressuscitado. E a minha voz saiu num sopro. Meus pais, eu conversei com os meus pais. Meus pais adotivos, eles acham que a senhora merece uma resposta e uma atenção especial. E até disseram que se existe uma mínima chance, eu não sei se a senhora sabe, se já ouviu falar, mas chegou também ao Brasil um teste chamado DNA. Meu coração deu um estalo que sacudiu até os ossos. Era desse exame que eu estava pensando. Eu já tinha pensado, eu já tinha escutado falar assim, que tem uma probabilidade altíssima de descobrir se é verdade ou não. Olha, para quem não sabe, o exame de DNA, embora ele tenha se descoberto
lá atrás, nos anos 50, ele chega ao Brasil em meados dos anos 80. Não havia. Não existia exame de DNA no Brasil antes disso. Meados dos anos 80. Lucas, então, como médico, me explicou que os primeiros testes genéticos já haviam chegado há pouco tempo no Brasil, mas custavam uma fortuna. Algo em torno, naquele momento, entre 8 e 10 mil dólares. Então vocês façam as contas. Fosse hoje o quê? 50 mil reais. Impraticável, né? Mas naquele tempo, quando chegou, custava entre 8 e 10 mil dólares. Valor inacessível para a maioria das famílias. E mesmo assim, o laudo ainda demorava. Aí ele me disse, eu até que conseguiria uma coleta no laboratório universitário praticamente sem custo, apenas pagando o mesmo custo do material usado. Só que o prazo ainda continua longo. Mas, a pedido dos meus pais adotivos, eu quero dizer para a senhora o seguinte, para a senhora tirar da cabeça de uma vez qualquer dúvida, que eu sei que ainda paira no ar, eu proponho para a senhora fazer esse exame, junto comigo. Oh, doutor Lucas, meu Deus do céu, mas eu não tenho esse dinheiro. Não, a senhora não entendeu, eu vou conseguir lá no laboratório. Eu já falei com o pessoal da USP. Meu sorriso empurrou lágrima para fora. Porque eu ia poder fazer pelo menos esse tal de exame, meu Deus do céu. Então eu expliquei o chamado que eu senti dentro do peito para ele. Lucas, você sabe por que eu queria dar esse nome ao meu menino? É que eu tinha lido que Lucas, o evangelista, foi chamado por Paulo de o médico amado. São Paulo, São Paulo que empresta o nome à cidade. Chamava Lucas de médico amado. Eu sempre sonhei que meu filho fosse Lucas e que ele se tornasse médico e cuidasse dos enfermos. Então, quando você entrou no quarto trazendo justamente esse nome, e desculpa eu falar, mas você ainda deu uma mancadinha. Eu senti Deus me cutucar nessa hora. Ele baixou assim os olhos, quase constrangido com o peso da consciência. Mas a senhora sabe, eu já expliquei. Não quero criar nenhum tipo de falsa ilusão. A possibilidade é remotíssima. Mas a pedido dos meus pais, vamos fazer esses exames? Vamos sim, vamos. Ele tira os documentos da mochila, assinamos uns termos. Ele próprio colheu meu sangue com as mãos firmes e guardou o tubo etiquetado HR. Depois prometeu levar a própria amostra ao laboratório para ser comparado com o sangue dele. Antes de sair, ele segurou meu antebraço. Dona Helena, se o resultado for positivo, a senhora ganha um filho de volta. E se for negativo, Dona Helena, se prepara para isso. Se for negativo, a senhora ganha um médico obstinado a ajudar a senhora a encontrar o seu filho Gabriel. Combinado? Só não vai perder em nada. E nem eu, Dona Helena, que ganhei a sua amizade. Eu, lógico, aceitei, porque a esperança não se injeta na veia. Ela mistura-se ao sangue da alma. Não tem jeito, a esperança ninguém tira, sabe? Não é aquela coisa assim, mas eu queria tirar um pouquinho da esperança da pessoa porque ela tá muito animada. Não, ninguém tira, não tá. Ela mistura-se ao sangue da alma. Agora, vivo entre o tic-tac do relógio da cozinha e o sussurro vento do basculante, contando os dias 12, 13, 14, 15, 16, um mês. Seja qual for a verdade, ela está incubada em
tubo frio, esperando florescer em letras do laudo, e 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. O bullying fumegava entre mim e Clara, minha filha, que passou lá para me ver, liberando um perfume doce que fingia aquecer também a coragem. Eu já falei aqui de nomes, mas não sei se ainda expliquei para que as pessoas entendessem. A minha filha é casada. A Clara, casada com o Jorge e mãe da Isadora. Ela me deu uma neta linda de presente. Eu afaguei a xícara. A minha filha, ela estava ali comigo. E eu arrisquei falar com ela: filha, você acha que eu estou me agarrando demais a um fiapo de esperança? Está fazendo 3 meses. A Clara pousou assim as mãos sobre as minhas, com firmeza de quem já segurou muitas coisas junto comigo. Ali junto comigo, ela realmente sempre esteve comigo. Mãe, eu só tenho um medo de ver a senhora de novo desabar, sabe? Eu sei o buraco que o Gabriel deixou, mãe. Filha, que buraco não se mede em metros. Se mede em saudade. Eu interrompi, quase sussurrando. E saudade é poço sem fundo. Você sabe, filha. Ela suspirou por trás de um óculos redondo que ela usava por miopia. Mãe, mas quando eu encontrei o Dr. Lucas, eu senti algo também, sabe? Eu não queria falar isso para a senhora, para não deixar a senhora mais ouriçada do que já está. Sei lá. Eu senti uma pontada na pele, como se o ar ficasse denso. A nossa conversa durou minutos, mas, juro, eu pressentia alguma coisa nele. Eu não sei falar, mãe. Quando o Gabriel... Quando aconteceu o que aconteceu com o Gabriel, eu tinha menos de 8 anos de idade. Eu não tinha completado 8 anos ainda. Quando eu perdi também o meu irmão. Mas algumas lembranças sobrevivem, feito conchas no fundo da memória. Talvez também seja ilusão da minha parte. Ainda assim, o Dr. Lucas me soou meio familiar. Eu sorri por dentro. Esperanças compartilhadas se tornam muito menos perigosas, dividem o peso nos ombros do destino. 3 meses e 2 semanas depois, eu recebo aquela comunicação. Era do Dr. Lucas. Eu deveria comparecer ao instituto, ao laboratório. Eles queriam me entregar o envelope com o resultado do exame. Meu Deus, e aí meu coração parecia que ia sair pela boca. Gente, eu fui tomada de medo da decepção, medo de ser verdade também, meu Deus, medo de ser mentira, medo de... Bom, como disseram o Dr. Lucas, se for verdade, eu recebo meu filho de volta. E se for um engano, eu ganhei um médico amigo. A Clara me levou até lá. O corredor do instituto parecia mais longo do que qualquer avenida da terra. O piso reluzia como se quisesse refletir todos os instantes que eu passei sem o meu menino. Eu estava ansiosa. Avançávamos em formação quase ritual. À frente estava a doutora Alexandra. Eu tive o prazer de conhecê-la, a mãe adotiva do Dr. Lucas. A doutora Alexandra, serena
E à frente, ao lado, o senhor Gustavo, o pai adotivo do Lucas, gravata solta, bigode franciscano, tentou sorrir sem saber se era permitido sorrir. Sabe quando a pessoa se sente perdida? Atrás deles, Clara, segurando o meu braço esquerdo. Lucas, o direito. Uma secretária murmurou algo que nunca saberei decifrar. Abriu a porta. O laboratório era branco demais, como se a cor em pessoa houvesse sido retirada para não interferir na química do momento. E sobre a bancada um envelope, selado, carimbado, cheio de segredos. Dentro dele, segredos de uma vida. Doutora Alexandra, a mãe adotiva de Lucas. A mulher que salvou o Lucas quando ele era o paciente X. Fez a menção de explicar o protocolo, mas a voz falhou. Gustavo limpou a lente inexistente dos óculos. Clara mordeu o lábio. E eu soube que todos, inclusive os que arriscaram perder um filho, para me dar um, estavam todos amarrados no mesmo fio de suspense. Lucas quebrou o lacre. O som foi um estalo curto, mas no peito ressoou feito sinfonia. Ele desdobrou as páginas devagar, sem pressa, como quem dissipa neblinas. E eu percebia na arquitetura do lugar, da porta, o pó de luz atravessando a janela, desenhando uma linha fina no chão. Parecia ponte entre os mundos. Fez-se um silêncio de mármore. Lucas respirou. Trocou o peso do corpo de um pé para o outro. Depois, ergueu os olhos, cor de tarde chuvosa. Ele tossiu. Emudeceu. Olhou para mim. Olhou para a doutora Alexandra. Para o senhor Gustavo. Para Clara. Quando ele olhou para Clara, ele quis dar um sorriso, mas não conseguiu. Voltou para o papel. E leu. Leu a frase que eu nunca mais vou esquecer, porque ecoa até hoje na minha mente. Coeficiente de compatibilidade genética 99,98%. Deu positivo. Positivo. Deu positivo. Piscou forte como se as cifras também doessem. Dona Helena. Mãe, sou eu. O Gabriel sou eu. Sou eu. O tempo, esse velho detetive de Agatha Christie, apontou enfim o culpado. O destino. O culpado era o destino e eu me vi vítima e vencedora
no mesmo veredito, as minhas pernas cederam. Clara me sustentou. Tive que me sentar à poltrona. Lucas largou o documento ainda tremendo e me abraçou. Não foi um abraço, foi uma enxurrada. Eu senti o cheiro do algodão, da bata misturada às lembranças do Parque da Sé, do metrô da Sé. As mãos pequeninas que escorregaram da minha, a dor de cada noite sem resposta, tudo veio, tudo saiu. As mãos dele firmes, grandes agora. O olhar parecia o mesmo do menino. Meu Deus, mas eu devia ter reconhecido pelo olhar dele. A barba mudava a fisionomia. A barba altera mesmo a fisionomia. A doutora Alexandra chorava em silêncio, como quem entrega um filho que nunca foi só seu. Senhor Gustavo apertava os ombros da esposa, orgulhoso e grato numa oração muda. Clara beijou os meus cabelos. E eu vi quando a Clara falou: "Bem-vindo de volta, maninho." Porque ele não ganhava só mais uma mãe. Ainda havia também mais um pai. O Antônio, nós estávamos separados, mas ele estava na vida e amava aquele filho. Ele havia ganhado também uma irmã. Ele havia ganhado uma sobrinha, um cunhado. E eu, desfeito em água e luz, só pude olhar para o teto, opalescente, e agradecer ao alto, porque a vida, tal qual escreveu Fernando Pessoa, é o intervalo entre duas eternidades. A vida é o intervalo entre duas eternidades. A de antes de nascermos e a de depois que reencontramos quem nos faltava. Ali, naquele laboratório que cheirava a reagente e a milagre, o intervalo se fez poema. E Deus assinou o resultado com lágrimas nas bordas. No papel, números, na pele, pulsares, na alma, a certeza de que o amor não conhece desaparecidos, apenas viajantes demorados. Um reencontro aconteceu. 1987. Faz tempo. Faz tempo. O tempo correu, passou. Eu moro hoje numa casa térrea. Eu não posso enfrentar as escadas. Ando com a ajuda de um andador dentro dos meus 95 anos, num bairro chamado Santa Teresa. Bairro antigo que cheira a Manacá ao cair da tarde em Campo Grande. As paredes guardam retratos em preto e branco, e entre eles um porta-retrato recente. Lucas, vestido de jaleco, na inauguração da ala de ortopedia pediátrica, que leva o nome de Antônio Rodrigues, homenagem ao pai, que ele também teve o prazer de abraçar e conviver, mas que já faleceu há 20 anos. No dia da inauguração, Jorge, o cunhado, fez um discurso. Isadora, que é uma tremenda cantora, minha neta, cantou Ave Maria, com um violino acompanhando. Pamela foi a outra filha,
da Clara e do Jorge. A neta caçula. Eu, 95 anos. As minhas mãos são delicadas como papel de seda. Dizem. Eu me sento todo final de tarde numa espreguiçadeira de vime, aqui em Santa Teresa, e observo o portão verde musgo se abrir pontualmente às 5. E o Lucas chega, jaleco pendurado no antebraço, a barba salpicada de cinza e branco, como se repetisse um voto silencioso. Ele e Clara se revezam para que eu nunca termine meu dia sozinho. Perguntas que ficam e que precisam ainda de resposta. Apenas a gente responde através de deduções. A dedução que nunca virou processo. Lucas, que coisa, acabou ficando com o nome que eu tinha escolhido para ele. Não é possível. Quando eu conto essa parte, o pessoal fala assim, não, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Lucas investigou durante décadas o hiato entre aquele vagão da Sé e o terreno baldio no bairro das Moreninhas, em Campo Grande. Teve contato com detetive, pagou detetive particular. Além do trabalho da polícia, você sabe que a polícia trabalha por um período e depois abandona o caso, então ele pagou gente particular. A hipótese que faz mais sentido, ainda que sem prova direta, é que ele tenha sido levado um casal em fuga naquela época, contrabandista de pessoas, de seres humanos, de crianças, ou um contrabandista mesmo de qualquer outro tipo de mercadoria, mas que carrega a criança como álibi. Porque se a polícia para um contrabandista, fala, família, meu filho, tanta coisa. Em algum ponto da estrada, o casal pode ter sido rendido por cúmplices que queriam a mercadoria só e o menino atrapalhava. Então, dedução, tá? Então bateram naquele menino com violência e acreditaram tê-lo matado e largaram nas Moreninhas. Não teve nenhum tipo de boletim, nada de ocorrência. Apenas a criança foi encontrada semi-morta. Lucas poderia ter levado a conclusão ao Ministério Público, mas decidiu que o tempo já cumprira a sentença. Os culpados, vai saber quem? Vai imaginar quem? Mas ele acabou tendo duas famílias. A nossa e da doutora Alexandra com o senhor Gustavo. Lucas mantém o sobrenome dos dois pais, o adotivo e o Rodrigues. Nas receitas ele assina Dr. Lucas e coloca o A, que é o sobrenome inicial dos pais adotivos, e eu prefiro não declinar todo, apenas o da inicial, e o Rodrigues no final. Ninguém ficou por fora. Todos nós ficamos por dentro, e principalmente por dentro de um coração espetacular que ele tem. Cada cicatriz esconde não só a dor, mas também a rota de volta para casa. Por isso, antes de suturar a pele, costurem memórias. Assim termina a minha história, Paulinho. Assim termina a minha carta.
Não sei mais quanto tempo eu tenho pela frente. Seja como Deus quiser. Mas uma coisa é verdade. Eu vivi conforme Deus quis todas as emoções. O golpe de ter perdido meu filho num momento e que durou um buraco, um vazio de 24 anos que transformou a verdade em minha vida. Mas o que veio depois foi tão forte que acabou compensando toda aquela dor e todo aquele sofrer. É verdade, compensou? Sim. Eu respondo para você, sim. A Clara está com 70 anos. E foi ela quem digitou tudo para mim no computador. Mas eu fiz questão de ditar, palavra por palavra, de tudo que você apresentou. Ficarei aguardando os comentários de todos vocês a partir de agora. Bom dia, Paulinho. Que história linda! Paulinho, desde o começo que você começou a contar essa história, eu falei, é o filho dela. Eu não tenho dúvida, mãe não engana, Paulinho. Né? O coração dela não estava enganando ela, eu tinha certeza. Que coisa linda, Paulinho, que história linda. Deus abençoa ela, abençoa o filho dela, né? Que ela ainda viva muitos anos com saúde para curtir o filho dela, né? Porque, coitada, foi muito sofrimento, né? Quanto sofrimento para uma mãe perder um filho, Paulinho. Realmente, só quem é mãe de verdade que sabe. Eu estou emocionada, Paulinho. Linda história, linda, 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 linda. Que Deus abençoe eles. Parabéns pela narrativa, Paulinho. É a Rosana Bento, do Americanópolis. Beijo. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos do rádio, a todos os ouvintes. Eu sou a Ludinha Toseta Alexandre, da Brasilândia, amiga do Ninho. Ai, que carta emocionante, Paulinho, que coisa mais linda. Ela encontrou o filho. Coração de mãe não se engana mesmo, né? Que eles sejam felizes, que eles curtam bastante para recuperar todo esse tempo que eles ficaram longe. Como Deus é maravilhoso. E como ela falou da saudade, eu tenho um poema lindo de saudade. É assim, saudade é um lago transparente que reflete a imagem da pessoa ausente. Ai, que lindo, que lindo. Amei essa carta. Ô Paulinho, bom dia. Ontem quando comecei a ouvir a carta, mas não deu tempo de ir até o final, porque eu tinha que pegar busão para trabalhar, mas hoje eu estou em casa e valeu a pena esperar por hoje. Tadinha, né? Deus escreve certo, né? Por linhas tortas, que é o ditado, né? Antes dela fechar os olhos dela, ela teve esse prazer. Mãe não se engana, mãe não se engana, por nada. Mãe não se engana mesmo. É só dela ter batido os olhos nele, o Dr. Lucas. E outra, ele vem com o coração bom, o coração do evangelista Lucas, né? Poderia ser, não dá nem ter dado atenção para ela, nem ter deixado o caso para lá, né? Mas não, o evangelista São Lucas tocou o coração dele também. E graças a Deus que ele terminou bem. Feliz dela que está com 95 anos. E descansar, ela vai descansar com o coraçãozinho dela em paz, que ela encontrou o filho dela perdido. Que Deus abençoe o Dr. Lucas e essa família. E a família que criou ele, né? Ótimo dia, Paulinho. Deus abençoe. Paulinho, que coisa fantástica essa carta. Meu Deus. Como a vida é muito interessante, né? Tirou tudo, mas devolveu tudo. Que bênção que ela viveu para viver tudo isso. Bom dia para todo mundo, Cida de Itaquera. Paulo.